Então, vamos chamar esse cara de Marco. E o Marco está passando por um monte de coisa. Ele é um cara bem sucedido e acabou de herdar o negócio da família, uma fábrica de tecido, mas está lidando com muita ansiedade e depressão. Um belo dia, ele decide procurar um psiquiatra. E esse psiquiatra a gente vai chamar de Doc. É super renomeado, tipo, o melhor da área. E dizem por aí que ele tratou muitas pessoas famosas. Marco começa a frequentar sessões com esse Doc regularmente, mas as consultas deles não são nada convencionais. Em vez de ficar no consultório, ele leva os pacientes para caminhar e faz com que eles levem eles para restaurantes durante as sessões. O negócio é bem pessoal, mas surpreendentemente funciona. Com o tempo, Marco começa a sentir melhor, passar a confiar cada vez mais no Doc, confiar de verdade, ao ponto de começar a pedir conselhos para ele sobre os negócios da família. E Doc, claro, começa a dar pitaco. Mas Marco tem uma irmã, que a gente vai chamar ela só de irmã. E um belo dia, ela descobre que o Doc está influenciando nas decisões da empresa, e ela não gosta nada disso, e começa a tensão entre os dois irmãos. Como Marco fala tudo isso pro Doc, ele também desabafa sobre a sua briga com a sua irmã. E o Doc, o que ele sugere é que Marco corte as relações com a irmã dele. Aliás, ele aconselha que Marco se afastar de várias pessoas importantes da vida dele, amigos, namoradas, e o Marco confia cegamente nesse psiquiatra que simplesmente faz o que ele diz. A coisa vai escalando aos poucos. Primeiro, Doc pede alguns favores pequenos, tipo, ei Marcos, eu posso usar sua casa para uma festa com amigos? E Marco sempre deixa, confiando e responde, claro, sem problemas. Mas com o passar dos anos, os pedidos vão ficando cada vez maiores. Um belo dia, o Doc pede para morar na casa, simplesmente morar na casa de praia do Marco. O cara tem tipo uma mansão, então ele nem pensa duas vezes e fala, vai lá cara, pode ficar. E Doc não só se muda como leva sua esposa e todo mundo junto. Só que não para por aí. Doc continua pedindo cada vez mais coisas. Logo, Marco já está fazendo favores absurdos, tipo organizar festas luxuosas, cuidar do jardim do Doc e imprimir convites para o evento dele. Os pedidos não param. E depois disso vem os golpes mais pesados. E aí Marco, posso usar um pouco do seu dinheiro para uma ONG? Ou que tal você me dar um cargo executivo na sua empresa? Ou até eu posso ser um dos responsáveis pela sua conta bancária? Doc chega a um ponto de sugerir que Marco mude o testamento para a esposa dele para que ele herde tudo quando Marco morrer. Foram 30 anos disso. Marco, sem perceber, foi perdendo tudo pro seu próprio psiquiatra. Mas como ele é um cara gente boa, ele nunca parou para pensar no quanto essa situação era absurda. Até que um dia ele precisa fazer uma cirurgia muito séria e fica um bom tempo internado, sozinho no hospital. E ele então começa a perguntar, ué, cadê o Doc? Uma cirurgia grande, dessa ele nem apareceu, nem mandou mensagem, nada. E aí bate o estalo. Doc não só afastou a irmã dele, mas praticamente todas as pessoas da vida dele. No final, a única pessoa que sobrou foi o próprio Doc. E é ali naquele leito de hospital que Marco finalmente percebe que Doc nunca foi amigo dele. Doc só queria controlar tudo que ele tinha. E pela primeira vez, Marco se revolta e pega o papel e caneta e escreve uma carta furioso, dizendo que nunca mais quer ver o Doc, expulsa ele da própria casa, rasga o papel de testamento e tira Doc e a esposa dele de tudo. Ele volta a conversar com a sua irmã, retoma os laços que perdeu com todo mundo e arranja uma nova namorada. E por fim, denuncia o Doc para o Departamento de Saúde dos Estados Unidos. A investigação começa e adivinha só, Doc tem um longo histórico de manipular os pacientes para conseguir dinheiro, herança e muitos favores. O cara fazia isso há anos. No final, o Departamento dos Estados Unidos tira o registro médico dele e ele nunca mais vai poder trabalhar com isso. Então, uma salva de palmas pro Marco.